agradeço. Boa tarde a todos, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela companhia. Falamos a mesma língua, mas temos palavras diferentes, eu falo muito rápido. Qualquer coisa, por favor, me interrompam. Rápido né? é conosco. Então, por favor. É um prazer muito grande estar aqui. E a primeira questão é, esse é o processo final do pós-doutoramento, todas as etapas foram concluídas, e a finalização se dá, não agora, mas às 3h40 da tarde, quando eu volto ao secundário, para falar mais uma vez com os meninos, né? E esse é um trabalho que ele surge calcado único e exclusivamente na prática docente. Hoje eu dou aula no programa de Stricto Sensu na graduação, mas o começo da minha carreira foi com os pequenos, que nós chamamos no Brasil de educação básica, e eu primo por não esquecer deles. Eu acho que a gente estuda cada vez mais para que se torne mais fácil, viável, interessante e fecundo a educação dos pequenos, não é verdade? Então esse é o caminho. E como é que nasce disso? No Brasil, o Gil Vicente é uma obra obrigatória nos livros didáticos, ele é obrigatório no primeiro ano do que seria o secundário português. E a obra mais popular dele, mais utilizada, é O Alto da Barca do Inferno. E é óbvio que para um garoto do século XXI estudar um texto de 1517 e no Brasil é muito difícil, até pela terminologia, porque se o parvo aqui é algo costumeiro, é uma palavra que não é usada no vocabulário de língua portuguesa no Brasil. Então o próprio nome da personagem já é algo não peculiar aos meninos, o que cria uma certa dificuldade. E eu acredito piamente que o Gil Vicente ensinou muito por meio do riso e por meio da diversão, e eu acredito bastante num ensino que seja divertido. Eu acho que o ensino não precisa ser fechado e sem graça. Eu acho que a gente pode aprender brincando. A pedagogia nos mostra isso, né? Acho que o ludismo na educação é fundamental. E aí a minha questão vai passar pela ideia da formação do professor nas licenciaturas de letras, ok? Então eu vou caminhar um pouco por aqui e vou pedir para primeiro que vocês não me respeitem, que vocês me interrompam o tempo, ou melhor, me respeitem, interrompam-me o tempo inteiro, para que a gente crie um diálogo e não fique um monólogo, ok? Eu começo com Paulo Freire, que é um grande educador brasileiro, de um livro chamado Educar com a Mídia. Tudo isso eu vou deixar em PDF para que se for interessante para vocês. Então tem alguns slides que eu vou passar direto por eles, mas acho que seria importante no contexto para se quiserem ter acesso à apresentação em PDF, tá bom? O Paulo Freire é um grande educador brasileiro que tem como base o respeito ao aluno, o respeito ao ser humano. E num livro dele chamado Educar com a Mídia, que é dele, um diálogo com Sérgio Guimarães, tem esse fragmento que eu gosto muito. Uma das coisas mais lastimáveis para um ser humano é ele não pertencer ao seu tempo. E eu vejo que na academia isso muitas vezes acontece. É um estudo de algo só, é o meu tempo e o saudosismo de que no meu tempo era muito melhor, e eu começo a menosprezar literalmente o que está acontecendo no mundo contemporâneo. E aí vem uma fala brava minha, que inclusive está no texto, já havia a necessidade de um texto para publicação para o pós-doutorado, ele já está pronto, vai sair agora no começo do ano que vem esse capítulo, e é uma bronca minha em mim mesmo, e que eu converso com os meus alunos, e por favor me contestem, mas eu creio piamente nisso, que o professor que não conhece e reconhece o mundo do aluno, pode até ser chamado de professor, mas não de educador. Eu acho que ser professor é uma coisa e educar é algo completamente diferente e mais profundo. E eu acho que não há educação se eu não reconheço a realidade do meu aluno. Então eu acho que eu tenho de me adequar àquilo que ele é, ao mundo dele. E tem outra coisa que o Freire diz, que também para mim é importante, que é a questão de transformar o conhecimento em algo pétreo, né? Eu acho que isso nos encaminha, e ele coloca também, na estagnação. Porque a partir do momento que eu acredito que eu sei algo, e esse algo é suficiente, eu faço dele uma pedra a lapidar, ele acaba não servindo para mais nada, porque o mundo está em constante transformação. Então eu preciso verdadeiramente buscar outros caminhos. E eu vou usar muito o termo brigar, tá bom? É outra briga que eu compro mesmo, que é a briga do Jardim de Academos. Porque principalmente na universidade, eu vou dizer isso do meu cenário brasileiro. No Brasil nós temos alguns professores que hoje se sentem no Jardim de Academos. Eles estão sob o topo geral, eles são inalcançáveis e, por favor, caminhem muito, transpirem muito, é Sísifo, né? Carregue muito peso para chegar ao meu patamar. Isso freirianamente é um absurdo, isso é negar o aluno, e aí eu acredito que esse não é o caminho para o passaporte para o Olimpo, né? Até porque o Olimpo para um não é o Olimpo para outro, o Olimpo são muitos, não é verdade? Então eu acho que o nosso papel como professor é ser facilitador da aprendizagem, é trazer algo que nós sabemos, ou que acreditamos saber, para que a gente possa colocar isso de um modo mais facilitado. Facilitado não no sentido ruim da palavra, mas facilitar a aprendizagem dos nossos alunos. Eu acho que isso se chama respeito.
E eu também não posso esquecer de uma outra coisa. O trabalho do professor não é um trabalho laboratorial. Nós trabalhamos com gente, nós trabalhamos com pessoas. E não vai nenhum descrédito para os trabalhos de laboratório, mas essa não é a nossa área. Nós não trabalhamos com coisas, nós trabalhamos com pessoas. E nós trabalhamos para pessoas visando a inclusão. A cidade onde eu moro, que é São Paulo, que é a maior capital brasileira, hoje tem 14 milhões de habitantes. Pensem, portanto, quantas escolas tem e pensem, portanto, quanto é carente o processo educacional. Se eu me situo no Jardim de Academos, eu esqueço que tenho alunos carentes de comida antes de conhecimento. Não posso esquecer que eu tenho alunos que vão ao colégio para comer antes de estudar. Essa é uma realidade. Então eu tenho que estar muito atento ao que está realmente acontecendo. Imaginem um país como o Brasil, que é continental, aquilo que funciona no sul não funciona no norte, em questão dos regionalismos, ok? E aí entra a questão das mídias. Eu não gosto do termo novas mídias, aqui é o Moran que usa essa palavra, o José Manuel Moran, no livro Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, passo toda a bibliografia também depois, o momento não é esse, que ele diz que essas mídias se transformam constantemente. Mas nós temos de nos transformar constantemente também e utilizá-las, porque os nossos alunos usam. Porque o verdadeiro papel do professor, e aí especificamente da área de letras, é desenvolver a competência comunicativa dos alunos. E para isso, a gente tem que desenvolver uma metodologia que eles leiam, mas não basta ler, que eles compreendam e que eles também produzam. Então o processo não se encerra na leitura. É a leitura, a compreensão e necessariamente a produção, que é a devolutiva de todo um processo. Agora, a habilidade de leitura é outra briga, porque nós temos o hábito de privilegiar o texto verbal. Mas nós nos esquecemos que no século XX isso já não é mais o texto mandante. Nós somos receptores de vários textos diferenciados. Os textos verbais, os sonoros, os imagéticos, os audiovisuais. E a escola se ocupa da alfabetização verbal, mas não se ocupa dos gêneros textuais e dessa pluralidade de leituras. Hoje, nós temos meninos que constantemente estão no YouTube recebendo a mídia audiovisual, agora eles não são preparados para decodificação, leitura e para interpretação desse texto. Então, se para o verbal eles têm mais ferramentas, para o audiovisual eles têm menos, eles conhecem tudo muito empiricamente. Hoje eu conversava com a Aida aqui no Brasil, fala-se muito da questão dos nascidos na era digital. Eles são nascidos na era digital, mas não são nascidos, né, digitais. E alguns acreditam que eles são nascidos digitais. Não são, eles só sabem usar, mas eles não pensam necessariamente criticamente sobre isso. Cabe a nós alfabetizarmos essa meninada para isso. E então, eu acho que é fundamental, e o Paulo Freire coloca isso, que o uso de determinados recursos não é uma obrigação, é uma questão de bom senso. Eu não posso pegar um aluno que vive hoje no mundo imagético audiovisual e colocar garganta abaixo um Gil Vicente. Eu não estou negando a importância da tradição, nem estou negando a importância do Gil Vicente. Mas eu preciso reconhecer o universo desse aluno e saber como adaptar para o universo dele. Surgem, portanto, os documentos legais. Estou trazendo características brasileiras. Os próprios documentos legais da educação no Brasil pedem uma multiplicidade de letramento, pedem um conhecimento da leitura e da crítica social. Eles pedem que o professor viabilize a compreensão e a interpretação dos textos para a análise da própria identidade do mundo. Ou seja, a educação no Brasil ela tem oficialmente um papel de formação de cidadão. Só que nas licenciaturas, os licenciandos não são alfabetizados a nada disso. E para mim hoje o grande problema não está nos colégios, está nas licenciaturas, que se nega a exercer esse papel, que se nega a abrir as portas para outras áreas que hoje pertencem à área das linguagens. Vou defender um pouco os colegas das exatas. A obrigação está muito mais na área das humanas. Nós lidamos com linguagens. Então é nosso papel ampliar os gêneros com os quais nós trabalhamos. Sob o ponto de vista dos parâmetros curriculares nacionais, publicados nos anos 2000 no Brasil, a educação ela surge para a construção da paz e para a construção da liberdade social. Ela não serve para ensinar o que é substantivo concreto e substantivo abstrato. Nós entramos na sala de aula não é para explicar qual é o substantivo direto ou indireto. Nós entramos na sala de aula para formar cidadão.
Em 2000 foi lançado o PCN. E em 2002, 2 anos depois, foi lançado o PCN+, que já é uma releitura, né, uma reedição do PCN, e aí vem muito claro o papel de que a educação brasileira tem que ser sócio-interativista. Ela é calcada, portanto, numa relação entre os indivíduos e suas linguagens, e objetivando o conhecimento, e objetivando também a cidadania. Gosto muito, aqui a Valéria Martins, ela tem alguns livros publicados, ela trabalha muito com a área de tecnologia, e ela questiona muito a questão da tecnologia sob o lado positivo. A tecnologia sempre existiu. Na Idade da Pedra, a tecnologia já existia. O uso da tecnologia depende, portanto, então, de astúcia e de engenhosidade. Então, dizer, não, eu não aprendi com a tecnologia, você também nasceu no mundo tecnológico. Só que essas tecnologias, elas se transformam constantemente. E elas estão no universo do aluno e têm que estar no universo da escola. Portanto, seria papel da escola a promoção de ensino-aprendizagem, que seja principalmente significativo. Aquilo que está sendo aprendido pelo aluno tem de repercutir na vida dele. Não é só um conhecimento geral. Tem de ser voltado à prática social. Tem de ser baseado na utilização de uma multiplicidade de textos. E a língua portuguesa, sob o ponto de vista legal, ela tem de exercer o papel integrador de todas essas identidades. A literatura, por sua vez, que segundo a professora Marlise, que foi minha orientadora queridíssima, ela sempre diz que a literatura não tem compromisso com a realidade, né? A literatura não tem compromisso com o homem, mas talvez ela seja uma das formas de escrita que melhor fale do ser humano do que qualquer outra, né? Ela não estuda o homem, mas talvez nenhuma outra forma textual fale tão bem do homem, de sua passagem pelo mundo, não é verdade? Aí a proposta surge, portanto, de um diálogo entre a literatura juvenil e a literatura portuguesa, no caso específico Gil Vicente. Essa literatura portuguesa aparece nos livros didáticos brasileiros. E esse é um mercado muito grande no Brasil. Tão grande que o último e a Molina, que na verdade é Olga Molina, que escreve um livro chamado Quem Engana Quem? Professor versus Livro Didático, ela faz muito questionamentos ao livro didático. Mas a gente não pode esquecer, ela mesma diz, que muitas vezes o livro didático é o livro. É o único livro que algumas pessoas têm acesso na vida. Infelizmente, sim, mas é a realidade. Então, não há por que tapar o sol com a peneira. E o PNLD, no Brasil, ele indica o governo indica quais são os principais livros. E o último PNLD de 2015 traz esses livros, que óbvio eu não vou ler, vou deixar para vocês se houver interesse. Ele indica esses livros como os mais importantes, os mais adequados. Recebeu a chancela do governo. E desses livros, para vocês terem uma ideia, esses são os 3 mais adotados e distribuídos. Esses são o número de livros distribuídos em 2015. O livro Português, Linguagem, 2.313.000 livros distribuídos. Novas Palavras, 1.548.000 livros distribuídos. E Português, Contexto, Elocução e Sentido, 822 mil livros distribuídos. Todos eles comprados pelo governo e distribuídos para as escolas públicas, fora as escolas particulares também. Então vejam, é um universo estrondoso. Já que o Gil Vicente, e o Alto da Barca do Inferno fazem parte desses livros, eu vou trabalhar só pelo livro didático, não é só, novamente, no sentido ruim. Mas o livro didático ele não vai alcançar verdadeiramente de forma significativa o meu aluno. Como é que eu promovo o interesse? E mais do que isso, como é que eu mostro que Gil Vicente pertence ao universo desse aluno? E realmente pertence. Então, começa com a questão do mito de Hades. Tem toda uma explanação sobre Hades, mas aqui lugar comum, todos nós conhecemos. De qualquer maneira, eu deixo um pouquinho da história aqui, para ficar em PDF. Cronos, Titãs, Cronos sobre a profecia, que um filho seu ia matá-lo, ele engole os filhos, com o tempo Zeus consegue fugir, né? E aí ele liberta seus irmãos, tem a grande guerra, né, dos deuses do Olimpo versus os Titãs, e aí os deuses do Olimpo vencem, Zeus, Hades e Poseidon. Hades é o primogênito, ele mereceria ser o senhor total e absoluto em função da ordem de nascimento, mas a ambição de Zeus gera todas algumas questões, e eles vão disputar na palha maior e palha menor quem ficará com cada um dos seus reinos, por assim dizer. Hades vence com a palha maior, ele fica o senhor dos céus, né? Poseidon, a palha média, é o senhor dos ares, e Hades, a palha menor, ele é o senhor da terra dos mortos. A gente conhece Hades como local e Hades também como sendo esse deus que depois na cristandade é uma símile do diabo. E para ele é muito ruim, porque o mundo dos mortos ninguém quer conhecer,
porque se quem vai para lá não volta, não é verdade? Todos vão, mas ninguém quer ir. Vamos dar uma passeadinha no inferno, gente? Não, não vamos, né? Agora vamos dar uma passeadinha no céu, talvez alguns aqui aceitassem, e depois da tarde a gente vem tomar um cafezinho e bater papo como foi. Se eu for até o inferno eu não vou voltar, vou ficar lá para a vida eterna, não é verdade? E ele era pouquíssimo cultuado, né? E seu nome também pouco pronunciado. E a gente tem a imagem de Hades como um local sombrio, escuro, úmido, com cavernas. E o cinema norte-americano mostra isso de um modo maravilhoso. Nas aulas que eu dei no Estrito Senso sobre isso, que são quase 400 slides, eu vou passando por alguns filmes para ilustrar isso com os alunos. Agora é importante ver que Hades, ele não é só essa ideia. O Hades ele tem 3 níveis. Os campos de Asphodel, que é um local sombrio do descanso das massas anônimas. Somos nós todos que não somos, né, nada além de cá nem de lá, somos só nós. Temos o Tártaro, que é esse sim, que é a brasa eterna mesmo, né? Vão para lá aqueles que ofenderão os deuses, né? E é o local de sofrimento eterno, é lá que vem as grandes torturas, aquilo que nós não desejamos. E aí já dá para ver as pontes com o Gil Vicente, é óbvio. E a Ilha dos Abençoados, que ainda não é pra gente, porque nós não estamos no Jardim de Academos ainda. O dia que nós chegarmos, talvez nós possamos ir para a Ilha dos Abençoados. E o Hades tinha a ajuda dos seus asseclas, que é o Cérbero, que a gente sabe que é o cão de guarda de 3 cabeças, o Centímanos, que o ajuda em todas as torturas, e o Caronte, que conduz a barca, né, para levar todos os mortos. E aí, passando para o universo cristão, eu trouxe aqui alguns nomes concedidos ao demônio pelo João Guimarães Rosa, né, no Grande Sertão Veredas. Ele vai tratar o diabo por todos esses nomes. O que é muito engraçado, porque como não se... Olha que interessante. Como não se pronuncia o nome do diabo, como não se pronuncia o nome de Hades, aqui também ele tem vários nomes. Alguns mais engraçados, alguns mais folclóricos do que o outro, né? O coxo, o temba, o suja, o diacho. Eu adoro, né? Com cuidado. Esse o, né? Porque nem o nome tem. O artigo vai virar um substantivo no final, né? Então o cramoião, o rabo pontudo, o chifrudo, o pé rachado, o pé preto. Então são vários nomes diferenciados. Que na obra do Gil Vicente também, ele tem mais de um diabo que aparece. Vocês sabem melhor do que eu, né? Ele tem alguns nomes diferenciados. Então como é que entra o Gil Vicente? O Gil Vicente entra como um local de transição. A gente está da Barca do Inferno. Estou falando muito rápido, gente. É porque o tempo é escasso, né? É o da Barca do Inferno, que vem da trilogia das barcas. E, interessantemente, no próximo ano ele vai completar 500 anos da sua primeira representação, né? Na Câmara da Corte do Rei Dom Manuel, para a enferma rainha Dona Maria de Castela. E eu acho que passou desapercebido por muita gente da área de letras, que ano que vem são 5 séculos do da Barca do Inferno. E é uma peça com vários heptassílabos e que é importante colocar que é num tom coloquial. Hoje pode parecer uma linguagem difícil, mas a linguagem já usada pelo Gil Vicente, à época, é a linguagem, desculpa a brincadeira corrente de português, mas é a linguagem do nós tudo, né? É a linguagem da rua, é a linguagem, não é a linguagem elevada, odeio esse termo, não é a linguagem elevada, é a linguagem de todo mundo. Então ele era, portanto, muito próximo. E sob o ponto de vista da comunicação, ele era muito efetivo, porque ele conseguia estabelecer a comunicação. Ele conseguia se fazer compreendido. E por isso, ridendo castiga timores. Ele conseguia arrancar o riso e, portanto, educar a população por meio do teatro. E aí que eu coloco um pouco que o Gil Vicente, ele era um educador da igreja, no sentido de dar os exemplos todos. Vamos um pouquinho mais adiante. Uma peça de único ato, cujo cenário é um ancoradouro, no qual tem 2 barcas, a do anjo e a do inferno. E 16 personagens passam por lá. E aí, lá é o momento que eles serão julgados pelo diabo ou pelo anjo, para ver para que lugar eles vão, se para o céu ou se para o inferno. E todos esses personagens servem como o quê? Como exemplos, que é uma ideia medieval, não é isso? Porque eles vão mostrando os traços de bem e mal, os traços que os humanos estão sujeitos. E ele vai determinando quais são os comportamentos que essas pessoas devem ter. O frade que está com uma freira, que está com uma mulher, vai para o cramunhão, não é isso? A Brígida Vaz, que é uma conviteira, vai para o pé rachado, não é isso? O sapateiro, né, que também usou do dinheiro, o fidalgo, vai lá para o rabo pontudo. Eles vão todos para a barca do inferno. É muito importante ver que o judeu Semafarrá,
ele nem na barca do inferno entra. Lembramos que é um judeu, né? Em 1500, então nem direito à barca do inferno ele tem. Ele vai numa barquinha atrás da barca do diabo, né? Isso é significativo. Então vejam, o parvo, que é um tolo, ele não vai em barca nenhuma, e o que vai na barca do anjo verdadeiramente são os cavaleiros, os 4 cavaleiros, que lutaram a vida inteira pela glória de Deus. E é muito interessante dizer que a pintura da época diz coisas muito parecidas. Há uma tela aqui no Museu Nacional da Arte Antiga, de autoria anônima, que ela vem à tona 3 anos depois da primeira encenação do Alto da Barca do Inferno. E essa tela é muito significativa. Aqui não dá para ver muito bem, mas no PDF vocês conseguirão ver melhor. Só para apontar, nesse fragmento aqui tem o diabo sentado num trono, e aqui são todos os pecadores que estão agora no inferno, sofrendo por terem seguido o caminho errado. Semioticamente é muito interessante de ver, porque nós entramos nessa tela, o olho entra nessa direção, mas ela é circular. Então você nunca consegue escapar dela, você está preso dentro do inferno, dentro com ela. Olha semanticamente que interessante a estrutura dela. E se nós pegarmos na história da pintura os juízos finais, que são vários, Giotto, entre tantos outros, a gente terá, em maior ou menor escala, vertical ou horizontalmente, esse tipo de estrutura. Nós sempre teremos um ambiente do espaço celeste onde tem Deus, e talvez alguns que pertencem ao seu mundo, mais ou menos, né? Deste lado, ou seja, para a gente é a esquerda, mas à direita de Deus Pai, nós teremos um espaço terreno com as pessoas que viveram o bem, e à esquerda de Deus Pai nós teremos o espaço que é a representação do inferno. E nós temos aí, portanto, que um modo pedagógico de ensinar como as pessoas devem se comportar na vida. Como acontecia com a Bíblia Pauperum também, como acontece com os vitrais das igrejas, com as portas das igrejas, não só aqui na Europa, mas isso também aconteceu, né? A gente tem vários desses exemplos no Brasil, em menor escala, mas também temos. Então veja, o Hades se perpetuou no Gil Vicente. E o Gil Vicente se perpetuou na Rowling. Vejam vocês, as 7 obras, né, que começaram aqui no Porto, em Portugal, em 97 e terminam em 2007. São 10 anos só, 7 obras publicadas. Ok? E há muita influência do modus operandi português, ela mesmo diz isso. Para ter uma ideia, e eu gosto muito disso, a coleção Harry Potter, ela está no topo do ranking das séries de livros mais vendidas no mundo. Este dado é de março de 2015. Como série, ela é a série literária mais vendida em todo o mundo. Harry Potter e as Relíquias da Morte foi o livro de ficção mais vendido no mundo em 24 horas. Arrecadou, eu não sei nem contar esses zeros, tá vendo? Esse 8.300, tá bom? Isso foi o valor perfeito, que arrecadou nesse período. Aqui outras obras dela. Perpetua com o site Pottermore. Isso viram 2 parques nos Estados Unidos. Isso viram 8 filmes dentro de 10 anos. Esses filmes custaram isso, mas renderam isso. Ok? Na Forbes, o Harry Potter é a 2ª maior franquia de livros que virá no cinema. E de adaptação literária é a adaptação, né? É a maior bilheteria de todos os tempos de adaptação literária. De adaptações é a 8ª, de adaptação literária é a primeira de todos os tempos. Aqui tem a cena que a gente trabalha, é o Avada Kedavra, quando o Lord Voldemort, ele mata o Harry Potter na última obra, e aí mostra a constante luta do bem contra o mal, e nessa morte o Harry Potter vai para um lugar que ele reconhece como a estação de King Cross. Um grande salão, um grande vão claro e limpo, exceto por uma pessoa que estava lá. Harry Potter se descobre nesse local claro, esses traços vermelhos são a sintaxe da estrutura cênica. Ele descobre isso, que ele não tem como ajudar, né? O Dumbledore fala para ele. Nesse momento, o Voldemort quebra a 7ª Horcrux, que é o próprio Harry Potter, que elas aparecem no 2º, 6º e todas as outras no 7º livro. Ele tem a conversa com Dumbledore, que é uma espécie de aio dele, que isso aparece constantemente no alto da alma. E com essa conversa toda, Dumbledore se vai e ele pode voltar. No caso do Gil Vicente, as personagens que vão para o inferno, as que vão para o céu.
Gil Vicente e J.K. Rowling, ao invés de um porto, a estação de King's Cross, e o Harry Potter volta. E eu vou pedir a liberdade de ler esse fragmento. As personagens vicentinas não retornam ao mundo dos vivos. No cenário do rio, que pode ser comparado com Acheronte, após a análise e julgamento do anjo do diabo, a partir de suas peregrinazioni como Moviator, elas são direcionadas para o céu, para Resquiat em paz, ou ao inferno. Análogos, respectivamente, aos campos de Asphodel e ao Tártaro, exceção feita ao Parvo. Em J.K. Rowling e David Yates, que é o diretor do último filme, Harry Potter como Homo Viator, em Peregrinazione, para a descoberta de sua própria identidade, também ocupa um espaço transitório, mas retorna ao mundo dos vivos, para executar mais uma tarefa, para se transformar em um exemplo. A fala do Dumbledore é muito interessante. Dumbledore diz, não posso prometer, você tem menos a temer do que ele, o Voldemort, ao voltar para cá. Não tenha piedade dos mortos, Harry, tenha piedade dos vivos, e acima de tudo dos que vivem sem amor. Ao regressar, você poderá assegurar que menos almas serão mutiladas, menos famílias serão destroçadas. Se isso lhe parecer um objetivo meritório, então, por hora, diremos adeus. Percebem a similitude entre o alto da alma e o fragmento da Rowling? Então, alguns temas são trabalhados. O exemplo, em ambos, o Homo Viator, em ambos, porque o Harry Potter ele é um Viator, num caminho, numa peregrinação, para findar a sua vida em paz, num constante confronto entre o bem e o mal. E aí, portanto, surge a questão de que a literatura, a dramaturgia e o cinema, assim como outras modalidades discursivas, são polissêmicas e, portanto, podem gerar uma pluralidade de sentidos e significações, fato que alcançará maior ou menor amplitude em função dos receptores. Surge novamente o Freire, e aí eu pego um fragmento com ele, que além do Harry Potter atualizar o clássico português, porque tem uma estrutura muito similar, eu brinco que a Rowling seria o Gil Vicente de hoje, né? Porque o Gil Vicente acessava e atendia um público muito similar. E o Freire diz que hoje ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, essa palavra é fundamental, mediatizados pelo mundo. E quando a gente vê a Rowling e o Gil Vicente, a gente traz à tona que antes mesmo do Gil Vicente, a gente tem a questão do mito, que é formador nosso. Então, com isso, nós resgatamos o mito, transmitindo de geração para geração. Nós estamos em Lisboa, mitologicamente fundada por Ulisses, não é isso? Ulisses Pona. E eu brinco, a Rowling fala que o Harry Potter ele é uma símile do Ulisses. Então a gente está literalmente na cidade fundada por Harry Potter. Se vocês me permitem, hoje é brincadeira, mas a ideia é exatamente essa, né? E aí eu acho que é importante para um processo de aprendizagem o exercício comparativo, porque ele se torna significativo. Porque o Harry Potter tem significado para o meu menino, para a minha menina de hoje. Então, quando ele vê que o Gil Vicente tem essa mesma peculiaridade, o Gil Vicente passa a ser significativo. E com o exercício de linguagens, eu posso promover o livre pensar, o criticismo, a ampliação de referências, o próprio protagonismo estudantil e ainda mais o exercício da cidadania, porque meu papel como professor é a formação do ser humano pensando na sua conduta no mundo. E finalizando, eu gostaria novamente de citar o Paulo Freire, que vocês já perceberam a influência dele na minha vida, né? Paulo Freire, aqui num livro dele chamado Pedagogia do Oprimido, diz o seguinte: sendo fundamento do diálogo, o amor é também diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de dominação. Nesta, o que é uma patologia do amor, sadismo em quem domina, masoquismo nos dominados. Isso, para mim, é de extrema importância no meu dia a dia. Se eu sou professor, eu sou por amor, eu sou por escolha. E o amor, às vezes, parece uma palavra cafona, mas não é, ela é fundamental, e nós esquecemos disso. Eu sou professor por amor. E se é por amor, antes de tudo é pelos meus alunos. Eu tenho de compreendê-lo, respeitá-lo e ver qual é o mundo dele, para a partir do mundo dele, levar aquilo que me foi incumbido de levar a ele, que é um outro tipo de conhecimento, mas respeitando de onde eles vêm, ok? Nesses slides tem meus e-mails e meu telefone,
e eu estou inteiramente à disposição de vocês. Hoje eu tenho o prazer de falar mais uma vez com os pequenos aqui em Portugal. O relatório já está em fase final para mandar para o professor José Eduardo, aí acaba o pós-doutoramento, e surgiu agora a possibilidade de poder ainda publicar um livro, né? Já gerou um congresso nos Estados Unidos, outras coisas vieram para além. O pós-doutorado se finaliza agora, mas outras perspectivas, isso que é mais gostoso, a vida não acaba, né? Surgiram a partir daqui, isso é muito bom. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela receptividade de vocês, tá bom?